Graças e paz, irmãos. Estamos agora no momento da mensagem do culto. Vamos dar continuidade ao estudo sobre o livro de Neemias que nós estamos fazendo. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5 e o título da mensagem de hoje é dando continuidade a esse padrão de dar títulos a mensagens. O título da mensagem de hoje é Senso de Justiça. Eu vou fazer a leitura do capítulo 5 de Neemias, do versículo 1 até o versículo 12. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus seus irmãos, porque havia quem dizia: Nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigos nessa fome. Também havia quem dizia: Tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois a nossa carne é como a carne de nossos irmãos e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me indignei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: Sois usuários cada um para com o seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo nossas posses, e vós, outra vez, venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura, não andaríeis no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, ajudo-lhes. Temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro do trigo, do mosto, do azeite, que vos exigeis deles. Então disseram: Restituir-lhe-emos, e nada procuraremos dele. Faremos assim, como dizes. Então chamei o sacerdote e o fiz jurar que fariam conforme a essas palavras. Uma leitura um pouco extensa, fica até um pouco mais difícil de entender. Mas o que estava acontecendo ali, Neemias, quando ele volta para Jerusalém, ele encontra ali não só problemas que nós vimos já anteriormente, que era ali de destruição, de fome, de problemas que ali estavam existindo, mas também sobre uma desigualdade social que estava existindo ali. Sobre pessoas tomando vantagem sobre outras, pessoas que eram maiores, que tinham mais condição, mais facilidade ali, se sobressaindo sobre pessoas que eram menos favorecidas ali. E hoje eu quero focar bastante sobre isso na mensagem. Não é uma mensagem, existem vários tipos de mensagem. A mensagem de hoje não é uma mensagem que é tão impactante, uma mensagem que vai fazer você se aproximar mais tanto de Deus, uma mensagem que vai fazer você refletir tanto sobre a sua vida espiritual em relacionamento com Deus, mas algo que a gente precisa começar a entender e viver com maior frequência, com maior realidade, com maior verdade aqui na Terra mesmo. Em alguns momentos a gente pode ter uma ideia de que nossa perspectiva final, nossa única perspectiva, melhor dizendo, tem que ser no céu. Mas não é assim que funciona. O principal da nossa vida é no céu, mas não é a única perspectiva que nós temos que ter. Nós temos que viver também pensando nas coisas que acontecem aqui na Terra. Nós não podemos viver somente pensando que vai vir coisas boas no céu, pregar o evangelho para as pessoas que após a morte ou após o arrebatamento, eles vão estar ao lado de Deus no céu e lá
não vai mais ter tristeza, lá não vai ter fome, lá não vai ter desigualdade, lá não vai ter nenhum problema e lá vai ser só paz e alegria para toda a eternidade. E isso é uma verdade, mas a gente não pode ficar preso somente nisso e dizendo que após a morte ou após o arrebatamento, ali sim vai vir uma paz, ali sim vai vir uma alegria e aqui na terra você vai sobrevivendo. E é também uma verdade que nós sabemos que na terra nós vamos ter aflições. Nós passamos por dificuldades aqui na terra. Mas não é porque nós passamos também por dificuldades aqui na terra que nós só vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por coisas boas. E isso tem que ser uma verdade nas nossas vidas, passarmos por coisas boas. Nós não podemos viver aqui na terra só sobrevivendo, só passando por coisas ruins. E eu não estou falando que você não vai ter coisas ruins, mas mesmo passando por situações ruins, você tem que estar bem. Em algum momento ou outro você vai estar melhor, em algum momento ou outro você vai estar pior, psicologicamente, fisicamente, financeiramente, de todas as formas, mas nós temos que viver em paz, em alegria e na tranquilidade de saber que Deus está no controle. E isso é um primeiro ponto sobre a mensagem de hoje que nós temos que trazer para a nossa vida, de saber que temos que viver aqui com alegria, aqui com paz, aqui sabendo que Deus está no controle. E o reino de Deus, a partir do momento que Jesus vem à terra, que Jesus morre por nós, que Jesus ele paga o preço, que ele sofre o sacrifício ali no nosso lugar, ele disponibiliza o reino de Deus para nós hoje. E nós não temos que ficar esperando viver o reino de Deus apenas após a nossa morte, apenas após o arrebatamento, mas hoje o reino de Deus está disponível para a sua vida. Então hoje aqui na terra, mesmo não estando no céu ainda, mesmo não tendo morrido, mesmo ainda não tendo acontecido o arrebatamento, o reino de Deus está disponível aqui na terra. E nós temos que buscar viver o reino de Deus, buscar enxergar as coisas conforme Deus enxerga, viver baseado na forma que Deus entende, segundo a opinião de Deus, não segundo a nossa. E isso traz algo muito bom para a nossa vida, de vivermos o que Deus tem para a nossa vida, de enxergarmos as coisas conforme Deus enxerga, conforme Deus entende, baseado na opinião de Deus. E eu falei essa introdução, vamos dizer, até aqui, para dizer que nós temos que viver a vida bem na terra. Nós não estamos aqui somente para sobreviver. Se nós estivéssemos aqui só para sobreviver, Deus teria colocado nós diretamente no céu, talvez, ou a partir do momento que você aceita Jesus, você vai direto para o céu. Mas não é assim que funciona. Se Deus quer você aqui na terra, se Deus quer você vivo aqui, Ele tem propósitos para a sua vida, Ele tem sonhos para a sua vida, Ele tem planos para a sua vida, muito melhor do que aquilo que você pode pensar ou imaginar. Então você tem que viver aqui com paz, viver aqui com alegria, viver aqui com qualidade de vida psicológica, física. Você tem que viver aqui, não somente sobreviver. E isso é algo que a gente entende até aqui sobre a mensagem. Nós falamos sobre algo sobre a nossa vida, de que nós temos que viver com qualidade de vida aqui, porque Deus não colocou nós aqui somente para passar por situações ruins, somente para passar por situações dolorosas, por situações de dificuldade, mas sim para aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui nesse curto período da nossa vida, nós temos que viver aqui também com qualidade, também em paz, também em alegria, também tendo grandes momentos. Isso aqui é só uma pontinha do iceberg, do grande iceberg que é a eternidade. E depois vai vir o que é de fato, o que é o perfeito. Mas até lá, nós também temos que viver aqui com qualidade, com paz, com alegria e sabendo que Deus está no controle. E até aqui na mensagem nós falamos sobre a nossa vida, sobre o individual. Mas da mesma forma que eu estou falando que eu tenho que viver com qualidade, que eu tenho que viver alegre, que eu tenho que viver em paz, eu tenho que viver com alegria, você também tem que viver com paz e alegria. Você também tem que ter qualidade na sua vida. Você também tem que ter bons momentos. Eu, vocês e absolutamente todas as pessoas têm que buscar, têm que ter uma vida que dê prazer a elas, não somente sobreviver. Não somente estar vivo, mas aproveitar esses momentos de vida que nós estamos tendo aqui na terra. E ali em Jerusalém, agora voltando um pouco mais para a leitura de Neemias, sobre o livro de Neemias, ali em Jerusalém estava tendo desigualdade social.
Por isso, o título da mensagem, senso de justiça. E ali estava tendo desigualdades sociais. Pessoas se sobressaindo sobre outras pessoas, abusando de outras pessoas, explorando outras pessoas. E isso é algo que acontece. Não aconteceu somente em Jerusalém, na época de Neemias, mas acontece durante toda a história. Sempre ocorreu desigualdade, sempre ocorreu pessoas passando por dificuldades financeiras, pessoas passando por fome, por miséria, passando por situações dolorosas. Sempre aconteceu isso. E agora eu quero que você comece a pensar se uma pessoa, e agora deixando um pouco de lado o lado espiritual, mas pensando somente no lado humano da pessoa. Qual pessoa vive com mais qualidade? Uma pessoa que tem o sustento, uma pessoa que pode ir no mercado e comprar o que ela quiser, mesmo que, melhor dizendo, que não seja nem tanto, não precisa nem ser o que ela quiser, mas ela não passa fome. Ela tem condições de ir no mercado, fazer uma compra. Ou uma pessoa que acaba passando fome literalmente. Uma pessoa que chega em casa, tem 3, 4 filhos e não tem como alimentar esses filhos. Uma pessoa que fica doente e não tem como ir para o hospital, porque às vezes não tem um carro, ou às vezes chegando no hospital público não tem o atendimento devido. Ou uma outra pessoa, que é a pessoa que tem mais qualidade de vida, ela passando por uma mesma situação de doente, ela pega seu carro, ela vai para o hospital, ela vai para um hospital particular que ela tem mais qualidade ali, recebe um atendimento melhor. Uma pessoa que ela pode viajar e ela vai para diversos outros lugares, e pessoas que acabam passando ali, vivendo em lugares que são precários. E isso acontece. Essa desigualdade de pessoas esbanjando e vivendo e gastando e só olhando para o próprio umbigo, olhando só para a própria barriga, e outras pessoas talvez no mesmo bairro, talvez na mesma rua, passando fome. E ser cristão não é somente pregar o evangelho com palavras, mas principalmente pregar com atitude. E o que Jesus veio trazendo era quebrar paradigmas. E um paradigma que Jesus quebrou é de o que é meu não é só meu, mas o que é meu é seu. O que é meu é nosso. Nós temos que viver em uma união. E eu não estou falando nós igreja, mas nós humanidade. Eu não tenho que ajudar só quem é da minha igreja que está passando por uma dificuldade financeira. Eu não tenho que ajudar só quem é um cristão que está passando por uma dificuldade financeira. Mas sim ajudar todos. Não importa se a pessoa do seu lado, que é o seu vizinho, que mora na sua rua, não é cristão. Ou até mesmo, vamos levar aqui, estender para mais. Uma pessoa que seja de uma religião que é completamente o oposto da religião que você entende, que não busca a Deus verdadeiramente, que busca outras coisas místicas, que vamos apelar até aqui, uma pessoa que seja satanista. Mas você tem que ajudá-la também, você não é chamado para ajudar quem é cristão só. Você não é chamado para ajudar só quem é da sua igreja, mas sim ajudar todos e levar mais qualidade de vida. Deus, ele é pai, e o pai não quer ver filho passando por dificuldade, passando por problema. E da mesma forma que Deus me ama e Deus te ama, Deus ama também o satanista, Deus ama também o assassino. E Deus não quer ver ele passando por problema, passando por dificuldade. E uma forma que é o principal para a vida dessas pessoas que não são cristãs, que é o principal para elas, que é encontrar a salvação em Jesus, que isso é o principal, mas uma forma de chegar a elas é levando qualidade de vida, é levando mantimento, é ajudando, sustentando até financeiramente. É isso que nós temos que fazer também. Não adianta só você ir e pregar com palavras e você dizer que Jesus ama essa pessoa. Se Jesus ama essa pessoa e você é servo de Jesus, por que você não faz nada para ajudar essa pessoa? Eu não estou falando que você não faz nada.
Mas eu estou te chamando, tá vendo um pouco mais para a realidade. O que é que você pode fazer para o vizinho do seu lado que está passando fome? Para a pessoa que mora na sua rua que está passando fome? E se você faz, amém por isso. Amém por isso. E continue assim, e aumente mais, continue indo nessa prática que você está tendo. Mas se você ouvir o que eu estou falando, vai identificando que faz meses, faz anos que você não ajuda ninguém, que você não se preocupa com a qualidade de vida do outro. E isso agora o Espírito Santo começa a tocar você, que você precisa sair de uma zona de conforto e começar a fazer o que Jesus fazia. Jesus, ele não andava com magnatas, com ricos, com milionários, mas ele andava com pobres. Jesus levava o evangelho a todos, para ricos também, mas também para pobres. E Jesus ajudava ali financeiramente. Jesus levava da forma que fosse possível mais qualidade de vida. E nós temos que nos posicionarmos nesse sentido também, de pregar o evangelho com palavras, mas principalmente com atitudes, de ir fazer o que você acha que Jesus faria. Imagine que você é Jesus. Ou melhor dizendo, imagina que Jesus está no seu lugar. E Jesus sabe que na sua rua tem alguém passando fome, no seu bairro tem alguém passando fome. E Jesus tem o que você acha que ele faria. Você acha que ele ficaria com um armário cheio de roupa, com um armário cheio de comida e outras pessoas passando frio, e outras pessoas passando fome? Quantas coisas erradas nós vemos na sociedade. Nós andamos pela rua e vemos coisas erradas diariamente. E a maioria das vezes, eu posso falar por mim, eu acabo não fazendo nada, mas só vejo. Às vezes uma pessoa, eu vi essa semana, não lembro aonde que eu estava na rua, e tinha um homem com um cartaz na mão, com duas meninas de 7, 8 anos, pedindo ajuda financeira ali, pedindo, nem que fosse uma moedinha, porque ele estava passando fome, estava desempregado. E eu não vou mentir aqui, eu não fiz nada, não ajudei esse homem. Eu continuei, estava dentro de um carro, vim para minha casa, não fiz nada. É isso que Jesus espera de mim? Será que é isso que Jesus me chamou para fazer? Para vir aqui, mandar uma mensagem para o YouTube e não ajudar uma pessoa que estava precisando ali? Às vezes a gente é hipócrita. Às vezes a gente está pregando o amor de Jesus, mas a gente não está levando esse amor de Jesus. Eu tenho certeza que Jesus, se ele estivesse ali no meu lugar, ele teria ajudado aquela pessoa, e eu não ajudei. Mas isso passou. Mas eu posso daqui para frente ajudar. Eu posso daqui para frente fazer ações que vão beneficiar outras pessoas, não ficar preso no meu mundinho. E cada um de nós temos a obrigação de ajudar financeiramente qualquer outra pessoa. Não a pessoa que é sua amiga, não a pessoa que é da sua família ou da sua igreja, mas qualquer pessoa, todas as pessoas, nós temos essa obrigação. Outra questão que nós acabamos vendo, e algo que é muito difícil, é muito pouco falado na igreja, mas também sobre racismo. Quantas ações, quantas vezes nós mesmos não somos racistas? E o que deve ser, eu não posso falar porque eu nunca sofri racismo, mas o que deve ser doloroso para uma pessoa que sofre racismo? E a igreja não se posiciona contra o racismo muitas vezes. Às vezes a igreja fica somente fechada em 4 paredes, pregando o evangelho para as mesmas pessoas, e não vai na rua se posicionar contra racismo, se posicionar contra a desigualdade social, levar mantimento, levar ajuda financeira, levar alimento. E não é sempre que nós agimos dessa forma errada. Nós buscamos sim, muitas vezes, fazer ações para ajudar outras pessoas, mas nós podemos fazer mais. Eu garanto que nós podemos fazer mais. Eu garanto que nós podemos ajudar mais. E é nossa obrigação. Você não vai ajudar, não é que estou falando, nós podemos ajudar mais, nós podemos ser pessoas melhores ainda, não é isso, mas é nossa obrigação. Nós temos que fazer o que nós somos chamados para fazer, então nós temos a obrigação de fazer isso, nós temos a obrigação de se posicionar, para deixar a vida do próximo, nem que seja um pouco melhor.
Talvez você não possa transformar totalmente a vida do seu próximo, de mudar por completo a vida do seu próximo. Mas nem que seja um pequeno passo, algo pequeno, mas se você tiver condição de fazer qualquer coisa que seja para deixar a vida de uma outra pessoa melhor, faça. Talvez de uma forma financeira, talvez levando alimento, talvez dando atenção a uma pessoa, talvez parando de conversar com uma pessoa, talvez ir visitar uma pessoa que está muito sozinha, talvez mandar uma mensagem, conversar com essa pessoa e perguntar como ela está, talvez mandar uma mensagem e falar: ei, Jesus te ama. E não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa a tribulação que você possa estar passando, Jesus te ama e isso vale mais que qualquer outra coisa. Nós temos que nos posicionar para ajudar o próximo, para ajudar as outras pessoas e não ficar preocupado só no que é nosso. Só no que é nosso. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente fica preso só no que é nosso. E era isso que Neemias estava vendo. Era essa desigualdade, essas situações que ele estava vendo. E ele falou: não, eu não posso permitir que isso aconteça. Não é de Deus isso acontecer. Então eu vou me posicionar. E ele se posicionou e ele acabou com aquela situação. Então nós somos chamados para agirmos como Neemias, para mudar situações. O ambiente onde Jesus chega, o ambiente é transformado. Não tem como. Onde a presença de Jesus chega, esse ambiente é transformado. E entendendo que nós somos templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós. Onde nós chegarmos, nós estamos carregando o Espírito Santo conosco. Então, onde nós chegarmos, esse ambiente tem que ser transformado. Tem que ser transformado. Se é o seu emprego, se é a sua faculdade, se é a sua escola, se é a sua roda de amigos, o ambiente tem que ser transformado a partir do momento em que você chega. Não por sua própria força, não por algo seu, mas porque tem dentro de você, pelo que você é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo transforma qualquer ambiente. Então quando você chegar num ambiente que tem desigualdade, que tem problema, que tem miséria, que tem fome, você tem que transformar esse ambiente. Porque é para isso que você foi chamado, porque você possui algo dentro de você que é transformador. E é transformador com atitudes, é transformador com palavras e com ações. O principal sempre vai ser a salvação, sempre vai ser apresentar plano de salvação, sempre vai ser esse o principal. Mas até estratégias para você conseguir apresentar a salvação é você ajudar. E para pessoas que já são convertidas, ajudar da mesma forma, para mostrar o amor de Deus. Você é amado por Jesus e você tem que sentir amado para transformar esse sentimento em ações. Então o sentimento que você sente que você é amado por Jesus, você tem que transformar isso em ações. Se você é amado, você tem que amar. E você é amado por Jesus. Então comece a amar mais as pessoas, comece a levar mais o amor de Jesus às outras pessoas. É muito triste quando um cristão acaba se comportando da mesma forma que a parábola ali do bom samaritano, onde passaram ali pessoas grandes, sacerdote, e não ajudaram aquele homem que estava ali, que tinha acabado de ser assaltado, que tinha acabado de ser espancado, que estava liberando a morte. Mas veio uma pessoa que era de uma outra terra, de um outro povo e veio ajudar ele. Mas o sacerdote não o ajudou. Mas as pessoas que eram ali da terra dele, do povo dele, que talvez fossem grandes ali, tivessem altos cargos dentro da sinagoga, não ajudaram ele. É muito triste quando o cristão se comporta dessa maneira. É muito triste, mas às vezes a gente acaba fazendo. E não adianta lamentar o que já passou. O que já passou, já passou. Mas daqui pra frente, nós temos que nos posicionar contra situações que nós vemos que é errado, que não está certo aquilo. Nós temos que nos posicionar da mesma forma que quando nós ouvimos alguém difamando o nome de Jesus, quando nós vemos pecados, quando nós vemos situações erradas, da mesma forma que nós nos posicionamos contra o álcool, contra drogas, contra o homossexualismo, contra prostituição ou promiscuidade de qualquer maneira, da mesma forma que nós nos posicionamos
contra sexo antes do casamento. Da mesma forma que nós nos posicionamos contra essas coisas, nós temos que nos posicionar contra racismo, contra a fome, contra a miséria. Nós temos que nos posicionar porque é o que Jesus fazia. E nós somos chamados para ser semelhante a Cristo. Feche seus olhos. Fazer uma oração pedindo que você faça uma oração pedindo que Deus esteja transformando o seu coração, deixando o seu coração mais sensível a ajudar o próximo. Que o seu coração esteja sentindo a dor do outro, chorar com os que choram e mudar situações com palavras, com atitudes, com ações e apresentar o plano de salvação e deixar claro que Jesus ama essa pessoa e você está ali porque Jesus mandou você estar ali ajudando essa pessoa. Então se posicione para ajudar, se posicione para mudar situações. Senhor, neste momento, quero estar te pedindo que nosso coração esteja sendo quebrantado por pessoas que sofrem, por pessoas que estão chorando, e que nós possamos chorar junto com essas pessoas e transformar situações e mudar situações e ajudar e nos colocar no lugar dessas pessoas, nos colocar no lugar do próximo e não ficar preso no que nós pensamos, no que é o melhor para nós, mas que nas pequenas coisas nós possamos nos posicionarmos. Que quando vemos uma pessoa no farol, que quando alguém vier vender algo no farol para nós ou pedir algo para nós, nós não fiquemos presos a medos sobre o que pode acontecer, se nós vamos ser assaltados ou não, mas se nós tomamos a certeza de que o Senhor está nos protegendo e que nós temos que nos posicionar e fazer o que Jesus fazia. O que Jesus fazia aqui na terra é que nós sejamos semelhantes a Ele, nos posicionemos. Que nós podemos nos posicionar contra as situações que nós vemos erradas e ajudar o próximo e levar o amor de Jesus a cada pessoa, também com atitudes e não somente com palavras. Esteja nos capacitando para agir, esteja nos capacitando para ir e mudar situações. Esteja colocando sobre nós o teu senso de justiça, a tua ótica, a tua perspectiva, e que nós nos coloquemos no lugar do próximo e ajudemos verdadeiramente ao próximo. E ajudemos verdadeiramente, sintamos a dor do próximo e choremos com eles. E transformemos situações. E eu peço, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando para abençoar os próximos. Que o Senhor esteja derramando bênçãos sobre nós, mas não para ficar somente ao nosso redor, não somente na nossa família, não somente nos favorecendo, mas sim bênçãos para que nós possamos abençoar os outros. E eu oro em nome de Jesus. Amém.